Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um podcast do seminário, mais um Teologicast. E hoje vou conversar com o professor Marcelo Meirelles, da aula lá de Geografia Bíblica, de Arqueologia Bíblica, Gestão gestão eclesiástica. eclesiástica. Eu ia falar direito eclesiástico. Direito eclesiástico. Eu tô com direito porque a gente está gravando no EAD. Tô sempre falando não sou com o advogado, pesquisador. não, né? Bom, Legal. e aí, quer se apresentar? Tudo bem? Bom, meu nome é Marcelo Meirelles, eu estou no seminário já há quase 10 anos já. Caramba. Faz tempo já, né? Sou rápido o tempo. Foi rápido, né? Eu acabei de me formar, um ano antes de me formar, eu já comecei a dar aula como monitor, né, com o pastor Odair. Ele que me introduziu lá na parte como professor, né, lecionando, e eu acabei dando o semestre inteiro lá. Ele falou, não, você toma conta aqui. Então eu dei um semestre de aula e aí já comecei dando aula de gestão eclesiástica, né? Era administração eclesiástica antes, né? Eu dei uma mudada no nome lá. Então, quem te colocou para dar aula no seminário foi o Odair? Foi o Odair, Eu acabei de me formar, não tinha nem me formado. Eu estava praticamente no último ano, ele já colocou para dar aula. Eu falei, Poxa, tá bom. que legal. Porque geralmente a gente conversa com o pessoal e o pessoal sempre era o doutor Paulo, pastor Enéas, alguém que... Não, foi o Odair que me colocou lá. Ah, puxa, legal. Mas Daí foi meu padrinho. Você já estava estudando no seminário? Estava me formando. Já estava no finalzinho, me formando, aí ele me chamou lá para dar aula. Poxa, legal. E ele colocou você para dar aula de gestão eclesiástica, porque ele sabia que você já era do ramo de empresas, executivo? Eu na verdade, assim, eu comecei, na verdade, eu sou de ciências exatas. Eu comecei com ciências exatas, fiz engenharia química, e trabalhei 18 anos numa multinacional que foi sendo vendida, né? E aí acabei trabalhando em 4 empresas diferentes, né? Uhum. E aí eu peguei uma experiência grande. Eu morei no interior de São Paulo, viajava a América Latina inteira, né? Era responsável pela América Latina. Caramba. Depois, quando foi sendo comprado, aí eu fui responsável pela operação mundial de algumas linhas de produto das empresas novas lá. E aí, naquela época, eu falei assim, puxa vida, eu tenho uma tendência, um amigo meu que trabalhava comigo e eu disse, puxa, a gente tem uma tendência a ter uma empresa própria, né? Uhum. E aí nós começamos a estudar administração de empresas, comecei a fazer um mestrado na PUC, né? E aí eu continuei, depois praticamente a gente começou a empresa, né? Colocamos um terreno enorme, 3 mil metros, para construir uma fábrica e tal. E aí no final ele falou, olha, Marcelo, eu não... meu negócio é ser presidente da empresa que a gente trabalha, então não dá, eu não quero, então fica você. Eu falei, tá bom. Aí eu pedi demissão, depois de 2 anos pedi demissão e eu comecei uma empresa própria. Eu tinha feito, até pelo fato de trabalhar naquela empresa na área de marketing, fiz SPM. A SPM não existia, era um barraco, assim, a SPM na época, né? Hoje é uma potência, né? E aí eu fiz a SPM, depois comecei a trabalhar com uma empresa própria de produtos de limpeza. Uhum. E aí nós começamos a ter... eu havia pedido demissão, era executivo e tal, e comecei com a minha esposa, Cláudia. E aí a gente começou a ter problemas sérios na área financeira e aí eu fui provado realmente por Deus, né? A minha origem é humilde, eu nasci onde é a Cracolândia hoje, né? Sim. E minha mãe, quando ficou grávida, meu pai falou, eu estou indo embora. E foi embora e ele falou, olha, eu fui rejeitado no útero, na verdade, né? Minha mãe tomou conta sozinha e eu vivi nesse meio aí durante 22 anos, né? Uhum. E não era evangélico, na época era tudo menos... Estudava em colégio de padre, mas era tudo, né? Que vinha a gente era, né? E aí acabou, mas Deus tinha um propósito desde aí, né? Aí eu me formei, tirei minha mãe de lá, a gente foi morar na aclimação e tal, e aí comecei a minha vida profissional. Morei no interior de São Paulo, morei em outros lugares também, e aí acabei ficando experiente. Eu falei, bom, eu vou começar a empresa bem, né? Uhum. E aí no final acabou não sendo assim dessa forma. Na época eu me converti nessa época.
Foi em 1996, 97, aí me converti. Aí a Cláudia e eu passamos por dificuldades muito grandes, né? Nosso apartamento foi leiloado, foi um problema. Tava E nesse processo de início da empresa. de início da empresa e complicado. Puxa, a gente, assim, só Deus não deixou faltar alimento na nossa mesa, né? E aí, na época, eu falei assim, puxa vida, o que que eu faço, né? E começamos a trabalhar, e de repente eu fui num curso, olha que louco isso aí. Eu fui num curso de produtos de limpeza, o Sebrae tinha começado uma parceria com a USP, né? E foi fui no primeiro curso de produtos de limpeza. Aí cheguei, entrei, os professores da USP, da área de polímero, outros da área de não sei o que, eles começaram a dar aula e os alunos começaram a se revoltar com os caras. Aí no intervalo eu falei, cara, vocês não estão indo bem, né? Ele falou, putz, não sou, eu sou de uma área que não tem nada a ver com isso, esse aqui também, a gente tem áreas diferentes, né? Ele falou, o pessoal falou, dá aula aí pra gente. Eu falei, cara, tudo bem, eu já dava aula antes, né, para outras coisas. Eu falei, mas então também não pode cobrar o meu ingresso aqui, né? Aí eu dei aula, a USP me contratou, eu fiquei durante 3 anos dando aula eu assim, eu não queria, porque quando eles me chamaram, eu disse, não vou dar aula para concorrente, né? Mas o pessoal falou, mas são micro e pequenas empresas, você fez a sua dissertação de mestrado em cima de micro e pequena empresa, tal. Eu falei, não, mas não vou ajudar o concorrente, né? Aí eu orei e Deus falou assim, vai lá que eu quero você lá. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, né? E dei 3 anos de aula para concorrente, né? E ajudei muita gente que estava com problemas sérios, os caras não tinham conhecimento nenhum, tinha cara que estava, da mesma forma que eu estive, né, ele estava também. E com isso eu consegui algum subsídio, porque o Sebrae pagava bem, né, e aí conseguimos algum subsídio, aí a empresa foi crescendo, tudo. E eu fiz cosmética depois, porque eles disseram, dá aula de cosmetologia pra gente. Aí eu fiz cosmética também, cosmetologia, né? E aí comecei o Seminário Teológico Batista Nacional, fiquei lá os 4 anos, depois aí comecei a dar aula, aí fiz integralização lá na Metodista e aí tô até hoje aí dando aula aí pro pessoal. Caramba, já são então 10 anos dando aula. São 10 anos. E aí chegou um momento que eu trabalhei muito com lavanderias, né? E aí eu orei a Deus e o Senhor sinalizou que eu tinha que contribuir com o mercado de lavanderias de uma outra forma. Aí eu falei, puxa vida, eu sempre quis fazer um doutorado, né? Aí fiz um doutorado na USP, com foco em micro e pequenas lavanderias. É um trabalho inédito. O primeiro que eu fiz, quando eu fiz dissertação, também não tinha. Eu busquei nos bancos de dados, não tinha, sobre o micro e pequeno empresário químico, né? E esse outro foi sobre o segmento de lavanderias. Até hoje eu estou usando a tese, vai ter todos os congressos que tem aí, eles são baseados na tese de doutorado. Então, foi uma contribuição aí pro segmento aí. Poxa, que legal. Hoje. E aí, então, hoje eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava quando eu era executivo, viu falar, né? Aí hoje estou na Associação Brasileira de Lavanderias, da diretoria de marketing lá com o pessoal. E agora nós estamos disputando uma chapa lá na Fiesp para a Zona Leste, chapa 2, como conselheiro lá da Fiesp também ajudando. E na igreja eu tenho 5 ministérios. O meu ministério é de ensino, né? Então eu dividi o ministério em 5 partes aí, né? Uma na área de ensino mesmo, ensino bíblico, né? EBD. O segundo na área de disciplinas que são meio diferentes aí, né? Então, geografia bíblica, arqueologia, tudo isso, levando um pouquinho de seminário para dentro da igreja. Seminário para a igreja. E aí, o terceiro, que é um dos ministérios principais, é com micro e pequeno empresários cristãos. A gente vai montar um ministério forte para isso. Eu preciso ter um pouco mais de tempo para isso, mas eu quero montar um ministério bem forte com micro e pequenos empresários cristãos, né? Pode ser o médio? Não, só o micro e pequeno, né? Que ele tem uma realidade diferente, esse é outro ministério. Depois, a parte de usos e costumes, né? Eu dei um foco em gastronomia bíblica, né? A gente dá aula de gastronomia bíblica e agora minha filha me ajuda, nós damos aula de gastronomia medieval, né? Que é na época da história da igreja, né? Então, trabalho em cima disso. E na área de gestão, nós estamos... Assim, eu acho uma coisa, Ítalo, eu acho que o jovem hoje ele está meio desorientado, ele não tem um plano de vida, né? Sim.
Então, tem um dos ministérios chamado de Planejamento Estratégico Pessoal Cristão. Né? Então, nós queremos falar com os jovens que estão começando, até com o cara que já é mais velho e não sabe onde ir na vida, né? Tem um ministério em cima disso. E o último é o Ministério de Finanças Pessoais e Familiares. Como a gente sofreu muito, né, e eu acabei dando uma especializada na área de finanças também, aí nós estamos... Então são 5 ministérios, todos na área de ensino, né? O ministério, né? Caramba. Tudo ensino. E esses ministérios se desenvolvem todos dentro da sua igreja? Dentro da igreja. Eu tô agora, mudei de igreja, né? Porque a igreja abriu para esses 5 ministérios. Eles têm a Igreja Batista de Perdizes tem é como se fosse um ministério grande, né, chamado Instituto Perdizes, e esse Instituto Perdizes ele consegue absorver todos os 5 ministérios. Ah, né? poxa, legal. Começou a pandemia, eu comecei na igreja, mas começou a pandemia, mas eu ainda consegui dar um curso de gastronomia bíblica, e eu ajudo na EBD todo domingo, né? Então, por enquanto nisso, mas depois nós vamos expandir para os outros 3 ministérios aí que faltam. Poxa, legal. Dá Legal. uma palhinha assim de como que é esse ministério de micro e pequenos empresários Então, cristãos. a ideia é assim, o micro e pequeno empresário cristão, ele sofre todos os dias por 2 coisas. Uma coisa é pelo conhecimento, né, de como ser empresário e todas as áreas do empresariado. Né? Então, você tem a área financeira, recursos humanos, depois produção e comercialização e etc. Né? E ele tem pouca noção disso. E por que cristão? Né? Porque tem decisões que você tem que tomar lá que são decisões éticas. Sim. E essas decisões éticas, o pessoal às vezes dá uma titubeada porque está naquele, né, dilema entre faço a empresa crescer e dou uma erradinha aqui, né? Ou não, né? Então a nossa pregação é sempre que não, né? Então que o Senhor é dono da sua empresa, né? Esse é o foco principal. E aí a gente vai dividir isso em módulos, né? E vamos falar no coração do cara, né? Que o micro e pequeno empresário cristão, quando passa por turbulência, ele não dorme, e ele fica nessa dicotomia, não sabe, eu falo, puxa vida, será que eu posso tomar essa decisão? Será que é cristão isso ou não? Será que, né, isso é bíblico ou não? Então nós queremos trabalhar em cima disso, com eventos, com tudo, um negócio bem, bem legal. E trabalhar também na área de empreendedorismo mesmo, né? Para que as pessoas comecem a fazer um planejamento estratégico decente para o seu negócio, comece a trabalhar em cima da área financeira, contábil e seja bem ajustado com isso, né? Ele tem que ter todo esse conhecimento. E, ao mesmo tempo, tem que entregar a empresa ao Senhor, né? Então, não é dele a empresa, né? Então, é legal porque assim, é uma coisa que a gente não vê em lugar Não vê, nenhum. eu trabalho muito em nicho, né? Uhum. As empresas, nossas empresas, tem 2 empresas, a Planeta Azul e Planeta Eco, elas trabalham muito em nicho de mercado, né? Então, nicho é aquele pedacinho que ninguém quer, customizado, né? Então, desde que iniciou a empresa, a gente tem essa noção, né, de trabalhar em coisas que, né, em lavar bike a seco, né, não tem quem é que vai fazer um produto para isso? É limpeza de solado de tênis, né, não tem nada a ver. E a gente ensina isso para o micro e pequeno empresário, né, para ele começar a trabalhar em nicho, né, em coisas que são específicas. E é legal até porque você incentiva assim, algumas pessoas a darem aquele passo, que aí o cara quer, mas não tem a coragem de começar. É verdade. Ele tem que ter motivação, né? E a motivação vem do Senhor. Eu creio numa coisa, assim, Ítalo. Quem faz a operação no mundo é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem que estar dentro do empresário cristão, está dentro, né, já, mas ele tem que estar dentro transbordando para que ele possa fazer a obra, né? Então, o Espírito Santo de Deus é importante na vida dele, né? E poucas vezes a gente ora para o Espírito Santo de Deus tomar conta da nossa vida, né? E isso que vai dar motivação, que vai incomodar o micro e pequeno empresário na hora que ele tiver com dúvida, né? Então ele vem, olha, vou orar, e aí o Espírito Santo fala no coração dele. Então a meta é que ele entregue todas as decisões dele ao Espírito Santo de Deus. Mas para fazer isso ele tem que ganhar conhecimento. Então uma parte do ministério, nós vamos falar ele vai desabafar até do que está acontecendo no dia a dia dele, mas um pedaço desse ministério ele é totalmente direcionado à capacitação do micro e pequeno empresário. Ele precisa ser profissional, né? E mais profissional do que os concorrentes dele, né? Então essa é a ideia que a gente
capacite esse micro e pequeno empresário também. Então, e assim, eu ouço muito as pessoas assim falando em vídeo no YouTube e tal, gente que escreve falando, poxa, o Brasil é um lugar difícil de se empreender. De empreender. É muita legislação, muito imposto, é muito confuso as coisas. Então, às vezes, o cara ele se vê, até por conta dessa dificuldade que a burocracia do país cria, ele se vê nesses dilemas éticos. Né? É verdade. E ele também tem muito problema com fiscalização de órgãos públicos, sabe? Muitas vezes, no passado tinha um monte de problemas. Assim, eu vou confessar, melhorou muito isso, sabe? A gente pega os órgãos públicos também, só que eles ainda são burocráticos, né? Melhorou bastante, né? A gente atende lá nas duas empresas, nós atendemos 8 órgãos públicos, né? Então, sabe, desde Polícia Civil, Federal, Polícia, Exército, depois IBAMA, Anvisa, CETESB, etc. São 8 órgãos públicos, eles melhoraram muito, mas ainda você percebe que os fiscais ainda têm muita burocracia na frente para... E isso atrapalha demais, né? O cara tem que estar com a cabeça livre para poder ganhar mercado, fazer as coisas, né? Então, acaba atrapalhando um pouquinho. E aí, até agora a gente falou muito sobre a área financeira, de empresarial, gestão, empresarial. Como que você caiu dessa área para a arqueologia bíblica? Para a teológica, né? Para a área teológica. A minha cabeça funciona realmente em nicho de mercado, né? Então... Tem duas coisas que eu gosto muito, né? Que eu acho que é importante para um pregador. Eu não sou um pastor, mas eu prego e dou aula, né? E uma coisa que eu acho importante quando um pregador vai lá na frente ou quando ele prepara um ensino é que ele esteja ambientado naquele momento bíblico que ele está lendo a passagem. Sim. Isso. Então, o meio ambiente ali é muito importante. Quais são as duas disciplinas que falam de meio ambiente, né? Do meio ambiente bíblico, né? Olha, Abraão comia o quê, né? Abraão, né? Então, as duas disciplinas são geografia bíblica, né? E a gente dá um foco grande, nós damos um foco em geografia física, tudo, tá ótimo, né? Geografia política, praticamente nada, mas a gente dá um foco muito grande em geografia humana. Então, como os caras viviam naquela época, como os personagens bíblicos viviam, né? Então essa ambientação, né, esse contexto, né, de meio ambiente é que é importante. E isso é geografia e isso é arqueologia. A arqueologia busca você vivenciar o que um personagem, o que acontecia no meio ambiente de um personagem bíblico. Abraão é diferente da época de Isaac e Jacó, depois é diferente da época de José, e depois é diferente na época de Jesus, e aí vai. Né? Então a ideia é que a gente consiga fazer essa ambientação, né? E aí você tem o contexto histórico e geográfico em volta. Geografia contribui com a história, né? A arqueologia contribui com os dois, né? E por isso que eu parti para essa área. E aí eu abri um pedaço da geografia humana para trabalhar com gastronomia bíblica. Eu estou tentando me especializar em usos e costumes também. Aí você entra na parte do tempo dos judeus, aí, né? Na época da formação dos escritos, né? E aí você precisa da ajuda dos dois. Você precisa da ajuda de geografia, precisa da ajuda de arqueologia para poder formar esse contexto aí. Né? Que você entende até um pouco da questão cultural da época, né? Como o cara se vestia, como o cara se deslocava, Paulo, Jesus. Porque Paulo né? falou aquilo, né? Você fala, puxa vida, mas é que você tenta trazer o que ele falava lá para o contexto agora. Não, você tem que ser o contrário, né? Por que ele dava pegada lá nos corintianos lá de Corinto? Porque aquilo era um antro de gente, né? Era muita gente diferente. Então ele tinha que ter um comportamento diferente do que ele tinha em Éfeso, do que ele tinha em Antioquia. Então tudo isso é importante. E as condições físicas também, né? Quando um profeta fala, olha, eu estou no vale, estou olhando para o monte e eu vejo o Senhor, e o Senhor é o meu socorro, que tamanho é essa montanha? Ah, não, deve ser uns 7.000 metros. Montanhas de Israel é 500 metros, né? O cara olha, está ali, né? Então, olho para os montes e vejo de onde vem meu socorro, né? Meu socorro vem do Senhor. De uma montanha altíssima, não, né? Não é num monte alcançável, digamos assim, né? 700 metros, né, de altura, né? Que é nada, né? Bem pouco, né? Então, esse contexto todo, né? Contexto histórico e geográfico e arqueológico é que faz com que você tenha subsídio para entender quando alguém
escreve alguma coisa na Bíblia, você fala assim, em que contexto ele estava, né? É nessa parte que eu acho importante. E estou tentando me especializar, principalmente em arqueologia, né? Geografia não tem muita coisa, porque geografia bíblica é um negócio novo, né? Assim como o empreendedorismo cristão é um negócio muito novo. Se Deus quiser, ainda vou escrever um livro, um manualzinho para micro e pequeno empresário cristão, né? E arqueologia tem a parte de arqueologia bíblica, e geografia bíblica é um negócio muito incipiente, ainda tem pouca coisa, né? Então, acho que dá para contribuir bastante com isso. A arqueologia ela lida mais com a questão, o envolvimento do humano mesmo, histórico ali, né? Ele vai, na verdade, é conhecimento do passado. Então, ele conhece o passado, ele ambienta, e aí alguém de história vai lá e diz, ou geografia, entendi. Os Ixos viviam assim, porque tem... O arqueólogo, ele lida com coisas palpáveis. Sim, objetos, né? Ele não voa, né? Nunca, né? Tá provado? Tá. Me dá o objeto aqui que eu vou... Né? Vou estudar o objeto para entender a época, a cultura. Aí vai moeda, pergaminho, tudo, né? Então ele é um cara prático. O arqueólogo é um cara bem pragmático, né? Ele passa um tempo lá no campo e a maior parte do tempo no laboratório entendendo quantos anos tem aquele negócio. Então, para isso ele ajuda a formar essa ambientação. E a geografia ajuda também porque ela dá o meio físico que aquele cara que gerou aquele vaso ali vivia. Será que ele vivia num deserto, num lugar onde tem muita vegetação? Né? Tem profeta que profetizou em cima de áreas férteis. Tem profeta que ficou no deserto. Né? O cara olhava, não tinha uma árvore, não tinha um oásis, não tinha nada. Né? Então, como é que esses caras viviam? Quando eles falaram, como eles falaram? Né? Em que ambiente eles falaram? Essa é a ideia, né? O pastor Enéas, ele deu aula de geografia bíblica no seminário. Você chegou até lá com ele? Não, geografia não. Tive outras aulas com ele, mas não tive de geografia. Sim. É um dos melhores livros que tem, precisa ser certamente atualizado com as novas descobertas, né? Eu tenho estado bastante em contato com os arqueólogos, tudo, tenho entrado em alguns sites de arqueologia, a gente tem às vezes até sites pagos, a gente entra para ver as últimas descobertas arqueológicas, para trazer isso tudo para o seminário. Eu quero manter o seminário nessa pegada de ter tudo recente, né? Sim. Então, até em geografia também. Muitas vezes em geografia, a arqueologia ajuda e geografia te dá o meio ambiente que vivia na época, né? Então, através desse estudo antigo, né, você consegue ambientar o personagem bíblico. Isso que é o ponto principal é esse. Na parte de gestão eclesiástica, eu até falei com o pastor Odé, falei, pastor, eu tenho as técnicas de gestão empresariais. Posso trazer para cá, né? Ele falou, tranquilo, é que nem aquele negócio. Todos os instrumentos foram feitos por Deus. O uso que você faz do instrumento, é você que vai, né? Então, você vai fazer um louvor, então você tem instrumentos que são no mundo, mas você faz louvor, porque a música é do Senhor, né? Sim. Então, as técnicas empresariais, e essas técnicas, o fundamento delas está na Bíblia. Se olhar lá, você vai ver. Eles usavam isso no passado, né? Então, eu tento trazer tudo isso para cá. Planejamento estratégico, controle das contas, Deus deixou na sua mão, então fazer o seu plano de negócios é com você, sob a inspiração do Espírito Santo, mas você tem que redigir, né? Quem redigiu a Bíblia não foi o Espírito Santo, não foi lá e fez, né? Ele colocou na mão de alguém e alguém escreveu. Tem que executar aqui. Alguém. Então você é instrumento para isso, né? Então, como você é instrumento, você tem que ter as técnicas para poder fazer isso. E aí fui fazendo, o pessoal tem gestão participativa nas aulas de gestão eclesiástica, tem um monte de outras coisas, né? Planejamento estratégico, tem técnicas de gestão financeira, tudo, que as igrejas têm que usar isso, né? Senão a igreja às vezes vai falar, não, Deus vai colocar. Deus coloca, mas coloca você como instrumento para gerenciar. Exatamente. Você é mordomo. Né? A primeira aula que eu dou, eu falo assim, você é mordomo, querido. Então tem que tomar conta das coisas de Deus. Para tomar conta, você tem que se formar, tem que entender o que você está fazendo. É isso, né? Então, ninguém vai construir uma casa sem antes planejar, né? Então, você acha que corre esse risco da pessoa achar que talvez tenha muita gente que imagina, mas tá querendo transformar a igreja numa empresa, não sei o quê. Já ouviu isso? Já ouvi algumas vezes, mas ele começa a assistir às aulas e ele vê que não, porque isso
tudo escorado na palavra de Deus, né? Então, nós não fazemos nada lá que não seja escorado na palavra do Senhor. Então, todas as técnicas, tudo que a gente ensina lá, ajudam grandemente as igrejas, né? Por quê? Porque são técnicas lícitas, são coisas que foram feitas por personagens bíblicos também, né? Quando o Jetro falou lá com Moisés, Moisés ia pirar, né? Aquilo lá era uma questão única e simples de gestão de recursos humanos, só, né? Ele falou, vem cá, deixa eu te ensinar como é que você faz RH aqui, né? Então, e pronto, e Moisés foi bem com isso, né? Então, todo esse plano, sabe, Paulo não fazia uma viagem sem planejar, sabe? Sim. É um erro pensar nisso. Ele era um planejador. E ele tinha o foco em quê? Em conquistar os gentios. E aí, para conquistar, eu tenho que ir aonde? Onde os caras estão. E para onde? E onde eu tenho que ir, né? Ah, vou ficar no meio da praça? Não. O primeiro que eu vou conquistar, isso é planejamento estratégico. Quem eu vou conquistar primeiro? Quem já conhece o Antigo Testamento. Ah, você entendeu? Entendeu que está apontando para Jesus e esse daqui é o Messias? Puxa, entendi. Pronto. É mais fácil esse cara entender do que os outros, né? Então ele ia para a sinagoga para ensinar. Isso é parte do quê? De um plano. Sim. Ele entrava na sinagoga. Por que ele não ia na praça? Porque era mais fácil conquistar os judeus. Então, tudo isso é feito através de um plano. E o plano, e assim, se você colocar em termos de planejamento estratégico, você coloca os 3 anos de Jesus no seu ministério, nem todos os livros do mundo conseguiriam caber o que ele fez, né? E como é que você consegue fazer isso? Com um planejamento estratégico divino, né? Então ele veio e cada passo dele era, né? E ele previa o passo seguinte, olha, vai acontecer isso, acontecer aquilo, né? E isso que é? É um plano. Por isso que o plano é o plano de Deus. E o plano de Deus é bem concatenado. Tem análise da situação externa, análise sua, interna da sua igreja, tem análise do meio ambiente, depois objetivos têm que ser claros, estratégias têm que ser caminhos para chegar ao objetivo. Só que não adianta você ficar voando, né? Ah, não, objetivo 1, queremos que a igreja cresça muito. Tá bom, irmão, quanto? Quantas almas você quer conseguir quando você sai para um evangelismo? Ah, mas Deus pode fazer mais? Só pode. Ele pode fazer muito mais. Mas dá um número inicial para que você possa ir atrás. Então, eu trabalho muito isso com o pessoal, né? Ah, não, mas isso vai dar... Não tem problema nenhum você fazer isso. Sabe por quê, querido? Nós temos pouco tempo. Jesus está voltando. Então, se o Senhor está voltando, nós temos que trazer o maior número de pessoas para o reino de Deus. Quem é que tem que fazer isso? Nós. O potencial, uma vez eu falei assim, puxa vida, por que eu estou trabalhando com micro e pequeno empresário? Pensa bem, Ítalo. Eu falei, poxa, mas por que o micro e pequeno, né? E eu tive um sonho mesmo. Né? Eu tava com a minha esposa e tinha um monte de gente afogando, lá do outro lado. Eu falei, Cláudio, vamos entrar na água. Aí nós entramos na água, cada um pegou um e trouxemos, né? E a gente estava cansado. Aí voltava para pegar outro. Eu falei, Cláudio, não estou aguentando mais. Precisava de mais gente nisso, né? Quando nós aportamos a segunda vez assim, eu olhei, estavam todos os funcionários da empresa, da nossa empresa, dizendo, não, pode descansar que agora vamos nós. Aí pulou mais 5. Então o push de um empresário não é só pegar uma pessoa. Nós temos culto todo dia lá de manhã, das 8 às 8h15. Ah, não, mas você vai perder 15 minutos. A gente não perde nada, a gente ganha. Né? Cada vez que a gente faz um culto, uma pessoa lá, nós temos várias pessoas que aceitaram a Jesus dentro da empresa. E não é só ali, né? Esse pessoal que é cristão e está dentro da empresa, ele vai falar para mais 10. Sim. Então você multiplica isso grandemente. Então a função de um empresário cristão é multiplicar o reino, só que mais rápido do que uma pessoa individualmente. Sim. E consegue pegar mais gente, né? A gente faz um culto anual lá, no final do ano a gente faz, sempre convida um pastor, e tem convidados. E as pessoas vão lá. O cara e chama a família e tal. Põe a família, tudo. Poxa, e aí legal. ele está pronto para ir, né? Como Paulo, né? Vou para o mundo e vou falar de Jesus. Pelo quê? Pelo testemunho. Por isso, né? Então, às vezes a gente não é muito bom para ir em festa, mas a gente é bom para, na hora que está com problema, né? O pessoal às vezes reclama, poxa, você não vai nenhuma vez lá na festa, no festival. Mas quando você precisou, nós estávamos lá? Estávamos. Então, isso aí, tá bom, né? Então, essa é a ideia. Nós temos que preparar o povo de Deus. E principalmente o empresário. O empresário tem em mãos muita gente trabalhando com ele, né?
mesmo que sejam 2 pessoas, 3, 5, o microempresário às vezes tem 20, né? O pequeno empresário tem 20, né? Então é bastante gente, né? Poxa, é uma forma muito inteligente assim de você fazer, porque De as expandir. pessoas, elas ligam muito o evangelismo assim, ah, vamos entregar panfleto, ou então vamos, sei lá, fazer pregação, enfim, fazer uma cruzada evangélica, mas às vezes elas esquecem assim Do dia a dia. do dia a dia, desses pequenos detalhes, né? É Eu tava verdade. até no último podcast que eu gravei, eu tava conversando com um aluno que ingressou recentemente no EAD do seminário, e ele é aqui da igreja, e a gente tem tentado assim renovar o ambiente, fazer umas mudanças para ver se a gente começa mesmo a trabalhar esse evangelismo, mas sem esse evangelismo positivo, de você, mas você mostrar para a pessoa e ela querer vir, Aham. né? E a gente comentou do Timothy Keller e tal, de alguns caras que eles têm assim essa visão de que, meu, você tem uma missão nesse mundo aqui e Deus não quer nada extraordinário nesse sentido. Ele quer que você, no seu dia a dia, Fala com seu vizinho. exatamente. É. Lá eu moro num condomínio. Eu dou aula de macarrão lá de vez em quando e dou... É só coisa que engorda, né, mano? É brincadeira. Aí eu dou Ah, aula de coisa boa. macarrão, é coisa boa. É, macarrão, pão e tal. E o pessoal que tá lá, eu oro antes de começar. Pessoal, vamos orar? Tem de tudo ali, né? Tem espírita, tem não sei quem, tem E gente de ninguém todo... recusa a oração, é Nada, incrível, né? todo mundo ora e, puxa, mas vocês são pessoas diferentes. Na empresa a gente tem uma horta pro lado de fora. E aí, mas o que você ganha com isso? Eu ganho que as pessoas que passam aí falam assim, puxa vida, essa empresa é diferente. Uhum. Né? E aí eles colhem aquilo e a gente leva uma palavra do Senhor para eles. Né? É vizinho, né? É aquele negócio da conchinha, né? Aquele monte de concha na praia, o cara jogando uma. Eu falo assim, mas você tem milhões de conchas, você jogou uma, não faz a diferença. Ele falou assim, para essa aqui fez. Uhum. É, Né? mas é isso mesmo. Então, esse efeito multiplicador, os empresários e as igrejas têm um potencial muito grande de fazer isso acontecer. Né? E muitas vezes, Ítalo, eu vejo assim, que muitas vezes um pregador vai lá na frente e fala, e aí as pessoas ficam assim, falam assim, poxa vida, mas por que será que na palavra de Deus está escrito essa frase aqui, né? Por que essa frase aqui foi importante, né? Uhum. Corram para a esquerda ou para a direita, para o barco, etc. Como é que era o barco, né? O barco era grande, era pequeno, era... Né? E a gente vai ver que os negócios eram diferentes, né? Era a realidade de um barco daquele, para encher 2 palitos, né? Você pega duas redes pesadas daquela, você enche o barco, né, de peixe. Uhum. E podia afundar, né? Mas o barco era um barco enorme, que tinha vela. Não, era um barquinho pequenininho, né? O Aham. que é isso? É contexto, né? Sim. Contexto que você tem que usar na hora que você pregar. Pessoal, calma aí, ó. Você elucida mesmo pro O cara, cara né? abre, ele vê o meio ambiente, Exato. ele se coloca dentro do meio ambiente do personagem bíblico. É, ele entende que ali, quando tinha uma tempestade no mar ali, o cara não tava num Titanic, o cara É, tava num barquinho. qualquer ondinha lá derruba o barco, Exatamente. né? Qualquer Então, coisa vira. então para ter esse conceito, ele precisa saber o tamanho do Mar da Galileia, ele precisa saber que o Mar Morto é assim, assado. E Uhum. eu uso muita coisa de ciências exatas dentro de administração e dentro da de geografia, né? O cara às vezes não entende, ele fala assim, puxa, mas por que o Mar Morto é assim, né? E a gente começa a falar de evaporação, de coisa física, né? Sim. De física, de química, de por que o Mar Morto é tão rico com todos os sais minerais, tudo, eles não entendem isso, e por que o cara flutua e tal. E, né, datação. Datação é uma aula que deveria ser um terror. A gente tenta deixar bem bonitinho. O cara entender como é que funciona o carbono 14, né? O isótopo vem do espaço e vem, e aí muda. Como é que muda? Isso é química, tá vendo, Uhum. pessoal? E eles têm que entender um pouco disso. Assim, o que eu acho é uma coisa que isso é uma convicção minha. Tem 2 pessoas que eu admiro demais da conta, né? Independente do final da vida dele, eu admiro muito Salomão, né? Uhum. Salomão pediu sabedoria. O que é sabedoria? É você entender o mundo como um todo. Então não tem nenhum problema, Ítalo. Você estudar engenharia, você estudar física. Eu fiz física 2 anos, não terminei. Foi o único curso que eu não terminei.
não tem problema nenhum você estudar física e estudar administração, que é uma ciência é uma ciência social, né? Você Sim. fala assim, ah, não é uma assistência, a administração é uma ciência de gestão mesmo, mas é uma gestão social, né? Então, Uhum. não tem problema nenhum você falar de coisas que são ciências exatas, junto com a administração, junto com marketing, que é olhar para o lado de fora. Ah, Uhum. mas é pecado falar em marketing na igreja. Não é, não É, é. então, tem gente que pensa assim, né? Não é, né? Então, as ferramentas que você pode usar, ah, não vou porque eu não vou usar a mídia e tal. Uhum. Está todo mundo usando, os inimigos estão usando a mídia, né? Então usa É, para o bem, né? É o que a exatamente. gente está fazendo hoje, né? É. Então, não tem problema nenhum você estudar todas essas coisas, estudar micro e pequeno empresário, junto com não sei o quê. Tudo isso tem que trazer benefício para. Né? Então, cada uma dessas coisas trazem benefício para as pessoas que estão lá dentro. E a Uhum. cabeça deles tem que funcionar aberta. Né? Você vai numa exposição de Leonardo da Vinci, que é o segundo cara aí que eu admiro muito, né? O cara fazia tudo. Ele deu conceitos de medicina, inventou helicóptero, inventou Uhum. a bicicleta. Tudo. O cara tinha uma cabeça e fez a Mona Lisa, que é o quadro mais valioso do mundo, né? Quer dizer, ele não é um mané, né? O cara É. né? Ele estudou várias áreas diferentes, não tem problema nenhum. Sem problema você ser um físico e estudar teologia. Tem Uhum. problema? Não. Por quê? Porque um dos ministérios é ciência e fé. Uhum. Daqueles 5, né? Um deles é ciência e fé. Sim. O que a gente vai fazer? Não, vamos dialogar com os cientistas ateus aí, né? Aham. Ateu, graças a Deus, né? É. Então, vamos conversar. Ah, não, mas não sei o que lá, mas tem certeza? Outro dia eu conversei com um amigo, ele tava com uma noção de, sabe, não vou falar o nome da revista, mas dessas revistas que ele acha na banca lá e fala, Hum. sabe, que não tem respaldo. Sim. A academia foi bom para isso, né? Quando eu fiz Aham. administração, quando eu fiz, foi bom para isso, né? Tá bom, me dá os trabalhos aqui que embasam isso que você está dizendo. Para me converter, Ítalo, foi difícil, foi 1 ano e meio de luta. Eu peguei a Bíblia e esmiuçava para pegar o pastor lá. Mas isso aqui tá errado, né? Então não tem nada a ver. E a Uhum. turma respondia, né? Até que chegou um que era engenheiro também, falou, não, peraí, que dúvida você tem? Não, mas aqui a velocidade, não, dá sim, aqui tal. E o cara começou a mostrar. Hum. Então eu fui convencido primeiro, né, pela razão, né? Tecnicamente. Tecnicamente, pela razão, né? E a minha conversão foi um negócio estranho. Eu estava num culto, a minha esposa me levava lá, no começo eu deixava ela e voltava, Aham. né? Aí ia embora. Aí um dia eu vinha da Venezuela, fui na Venezuela, voltando da Venezuela, fui com as malas, falei, vou fazer uma surpresa, eu vou entrar hoje na igreja. Aí deixei com os diáconos, o pessoal falou, na Cláudia deve estar aí dentro, a gente entrou agora, não sabemos, tal. Eu entrei, e aí fiquei procurando a Cláudia, não achava, né? E a mala lá junto com os diáconos. Eu falei, gente, onde é que tá essa turma, né? A Cláudia e a Bia, né? Eu olhando, não achava. Aí de repente um pastor um baixinho, meio gordinho, entrou lá e começou a pregar. E falou minha vida inteira. Eu fiquei louco. Eu falei, meu Deus do céu, a Cláudia falou tudo da gente aqui, meu. Uhum. E fui no cara. No final do culto eu fui nele, né? E aí o outro pastor falou, Marcelo, você entrou na igreja, você nunca entrou aqui, não sei o que e tal. Eu falei, não, então eu queria falar com esse pastor aqui, porque ele falou algumas coisas, né? Aí eu falei assim, esse aqui é o pastor Morrone, então o pastor Morrone, ele tá. Faz 5 anos que ele não vem aqui. Eu falei, mas ele não conversou com a Cláudia? Ele falou, rapaz, ele não conhece a Cláudia. A Cláudia é nova aqui na igreja, ele está na outra igreja, lá no Campo Belo. Uhum. Eu falei, mas pastor, ele falou um monte de coisa nossa. E aí o pastor falou assim, Deus está falando com você. E aí eu comecei a ir para a igreja. E fiquei 1 ano e meio apurriando a cabeça dos pastores. Foi 1 ano e meio de luta, né? Que o cara olhava, ele olhava eu entrar assim e falava, meu Deus do céu, o cara vem de novo aí. E aí, num dos cultos, eu ouvi nitidamente no meu pensamento a voz do Senhor, falou assim, ajoelha e começa a orar. Eu falei, gente, aí eu olhei e falei, será que não tem alguém falando comigo? Né? E aí eu ajoelhei no meio de um culto. A Cláudia falou assim, o pastor está pregando, agora não é a hora de ajoelhar. Eu falei, mas o Espírito Santo de Deus está falando comigo. Ela falou assim, então peraí que eu vou ajoelhar também. Pau. Uhum. Ficou junto. E ele passou minha vida inteira. Ele fechou, e eu usava muito aquele projetor de slide, né, da minha época, né, que clec, né? Isso aí. E começou a passar aqui, clec. Aí chegou no final, ele falou, tô chegando até o dia de hoje.
apaga tudo que está aqui para a esquerda e agora você vai ser meu servo e vai ensinar o povo lá. Aproveitar que você tem essa característica de dar aula, de professor, você vai ensinar meu povo. Uhum. Eu falei, tá bom. Levantei, sentei. Aí no final do culto chamei o pastor, eu falei assim, eu quero aceitar Jesus. Ele falou, Marcelo, eu estou 1 ano e meio, toda semana eu falo com você, hoje que eu não falei. aí eu me batizei e foi nítido, né? O direcionamento foi para ensino. Uhum. Quando aconteceu isso, aí eu entrei no seminário, né? Eu falei, não, eu vou entrar naquele que vai, é um seminário que é pesado, né? Se você entrar no seminário é uma coisa louca, né? Porque, né? Tem hora que você tem vontade de não ser cristão, né? E pegar um professor daquele e bater até não aguentar mais, queimar né? o trabalho, não, queimar isso não, aqui. queima isso aqui de uma vez, né? Uhum. E só que eu falei, não, eu vou fazer isso. Aí eu parei tudo e fui estudar no seminário. Uhum. E fiz 4 anos estudando mesmo. Então, peguei... Por quê? Porque é o ministério que Deus colocou, né? Quando você aprende em ciências exatas, você aprende isso, e ciências humanas e administração, você aprende isso também, né? Você coloca uma meta, você vai, né? Uhum. Você arma com todos os caminhos aqui, olha o objetivo e sai, né? Como Paulo fazia, né? Ele pontuava as cidades e ia atrás. Voltava, depois ele reconfirmava, né? Então, né, era um gestor, né? Uhum. E eu tentei fazer isso, né? E colocar essas metas, né? E aí tem algumas coisas que eu tenho mais afinidade, né? Geralmente tenho afinidade por disciplinas, são disciplinas customizadas. Disciplina que os professores não querem muito, né? Uhum. Geografia, tal. O cara quer Novo Testamento, né? Antigo Testamento, né? Mas não, né? O seu pai não está ouvindo, não, né? E eles não querem muito, né? Essas disciplinas mais chatas, né? E eu falei, não, eu quero, né? Eu quero porque eu quero trabalhar em cima de ambientação, quero trabalhar em cima de como os personagens viviam, né? Então era essa é a noção aí. Caramba, que legal. E como que você decidiu entrar no Seminário Batista Nacional? Então, é porque lá na igreja que eu estava, o presidente da nossa igreja, o presidente geral da igreja, era filho do pastor Paulo Oliveira. Ah, E de sim. vez em quando o pastor Paulo vinha lá. E aí os caras olhavam e falavam assim, nossa, olha lá, o seminário deles é uma fera, é fácil de entrar, mas é difícil de sair, e começava, né? E eu falei, cara, eu quero isso daqui, né? Aí eu falei, Cláudio, ó, eu vou, né, vou fazer isso. Naquela época a gente estava até numa igreja, a nossa igreja pediu que a gente abrisse uma igreja no aeroporto, tal, a gente deixou ela bonitinha, tal. Falei, Cláudio, eu vou ter que voltar e eu vou ficar Aí eu entrei na igreja Batista Ágape, que era bem pertinho do seminário. E trabalhei na área de ensino lá, tudo, e fiz os 4 anos, sabe? Eu demorava 10 minutos para chegar na igreja e 15 para chegar no seminário a pé, né? Porque já tinha mudado para Barra Funda. E aí eu fiz 4 anos, mas eu parei tudo. Eu parei, né? Só fiquei com a empresa mesmo e seminário. E era até 1h30 da manhã, 2 horas fazendo trabalho, tudo. Então me dediquei. Esse foi e aí consegui passar, mas é uma luta, né? Porque tem muito trabalho para fazer, um monte de coisa, né? Então, e ainda mais quando você quer, assim. Tem gente que é com tudo na vida, mas quer levar o seminário meio que não dá. empurra com a barriga. Não tem Mas jeito. Não tem quando jeito. você pega pra aprender. Obra de Deus é sério. Eu nunca estudei tanto, cara. Não é brincadeira. Engenharia a gente estudava tudo, mas olha, em física a gente estudava tudo, mas eu, assim, em seminário, nunca estudei tanto de coisas tão diferentes, né? Então, sabe, o cara mais bonzinho pedia pra você ler a Bíblia em um semestre, sabe? Louco o negócio. Não, o meu fardo é leve lá com os alunos, viu? O meu é tranquilo. Os caras não podem reclamar, não falam assim, não, você é o menos pior aqui, né? Os caras falam que quando o professor foi aluno, ele desconta o que ele sofreu nos sofreu alunos nos dele. alunos, né? Então, lá o pessoal é pesado. Eu sou até meio tranquilo com isso, mas eu acho que a gente tem essa... Assim, você tem que abrir sua mente. Deus deu o mundo inteiro para você. Então não tem problema nenhum você fazer horta sem entender de botânica, sem entender de microbiologia, sem entender de física, sem nenhum problema. Você pode ser multidisciplinar. Eu acho que as pessoas têm que ter essa cabeça assim, né? O cara bate um assunto, você conversa. É uma maneira de evangelizar. Você pega um cara que é administrador, você conversa. Você pega um cara que é
biólogo, você conversa. Você pega um cara que é micro, não sei o quê, você conversa. Você pega um cara de informática, você conversa. Então, eu acho que você tem que conversar com todos os públicos. Para isso, a sua cabeça tem que ser multifacetada, né? Exatamente. Você abre, você vai falar sobre o quê? Sobre isso. Você abre a gaveta de engenharia, você abre a gaveta de não sei o quê. E aí vai. E aí, quando você leva a teologia, eu falo assim, mas um cara com tanta coisa de exata, não sei o que lá, como é que você foi? Não, meu primo, quando eu me converti, meu primo falou assim, nossa, você entrou nessa? Eu falei, entrei, né? Ele falou, mas por quê? Eu falei, inicialmente foi contestando, né? Que é a pior maneira, né? Não aconselho ninguém a fazer isso, mas depois foi porque Deus falou comigo, cara. E aí eu meio fui que guiado, né? E aí eu fui pedindo conhecimento, ele foi dando. E aí eu lia, falei, não, o senhor deu para Salomão, dá para mim também, né? E ele foi pontuando isso em cada uma dessas áreas. Então eu acho que o crente ele tem que entender de um monte de áreas diferentes. Se o cara vai falar de futebol, você fala da velocidade da bola, na tangencial, sabe? Você tem que saber. Mas você está no assunto, né? Você está no assunto. Você tem que ler todas as coisas para você se ambientar. Às vezes eu tenho alguns assuntos que eu não consigo acompanhar tão rapidamente, mas alguma coisa, pelo menos a base, você tem que entender e tem que saber, né? E trazer isso, o professor ele tem que trazer essas coisas que são complicadas, né? Ou as pessoas pensam que são um pouco complicadas, trazer para o cara entender. Falar, agora entendi. Né? Acho que na verdade, até esse o papel do professor, O professor, né? tem que trazer para o cotidiano, que o cara fala assim, agora entendi, né? E assim, e até uma característica do nosso seminário, que o professor ele pega o negócio e mostra pro cara assim, ó, isso você vai usar assim na igreja. Na prática. Né? Na prática. Isso aí. Isso eu acho que é o mais importante para o aluno ali, o que ele mais ganha com isso, né? É verdade. Ele isso vai mesmo, levar né? para trabalhar na igreja. Muita gente até olha e fala assim, puxa vida, eu usei. Eu falei, pessoal, tudo isso que eu estou falando aqui, você vai usar na igreja, usa na sua vida. Você tem que ter um plano na sua vida e mostrar para Deus. Deus pode mudar no meio do caminho? Pode. Assim como o caminho da santidade, é uma escada. Né? Tem degrau que é maior. Aqui, esse aqui eu tenho que ficar mais porque é um problema que eu tenho desde a infância. Eu tenho que ficar ali mais tempo. E aí você sobe mais um. Você sobe olhando para o que é santo. Né? Você não vai ser perfeito aqui nesse mundo, né? Só depois. Né? Mas aqui você olha para o perfeito, né? E vai subir na escada. Para subir a escada, você tem que entender do seu ambiente. Eu penso muito isso, né? Você tem que entender do meio ambiente, né? Nós estamos falando agora de acústica, né? É física pura, né? Que a gente está fazendo. Ó, chega mais perto, mais longe e tal, e vai. Né? Estamos sendo iluminados aqui, tá? Isso é ótica, né? Então, as coisas que estão no mundo têm que ser usadas, né? Salomão era um jurista lá, né? E ao mesmo tempo ele iria para construir uma mina de cobre. Não tem nada a ver, não. Metalurgia com não sei o que. Não, o cara sabia tudo. Por quê? Ele pediu isso a Deus. Né? Eu acho muito, eu sou muito dessa tese aí. Você tem que. Então, de todas assim, as disciplinas. Já ouvi muita gente falando, não, você tem que ser um especialista, não sei o quê, focar numa coisa, mas você, não pode ser só isso também. Né? Não. Tem uma frase antiga já de um administrador, ele dizia assim: pense local, né? Então você tem que ser bom em cada uma das suas áreas, né? Se eu vou falar de geografia, eu tenho que fazer. Eu quando fui para Israel, eu coletei tudo quanto foi amostra de terra e água. E levei, o cara da Receita Federal abriu e falou assim, dessa cor eu nunca tinha visto. Eu falei assim, não, isso aqui é terra, isso aqui é do Mar Morto, isso aqui é não sei o que e tal. Eu fiz uma análise físico-química, mas é importante isso? Claro que é, né? Se ambienta, né? Então, aí você traz tudo isso que seria ciências exatas para a teologia. Você enriquece o seu conteúdo ali que você vai passar pro pessoal, né? Às vezes o cara está tendo aula de geografia, de repente eu ponho análise de água do Mar Morto. O cara fala, nossa, o que é isso aqui, né? Não, você tem que entender o que é pH, o que é isso, o que é aquilo, para você entender a condição do cara lá na época, né? Por que os peixinhos morriam? Com isso aqui dá para alguém viver? Não dá. Eu falei, então, por isso que morre todo mundo, por isso que é Mar Morto. Né? E outras coisas, a gente vai tentando trazer toda essa realidade, né, para as coisas lá. Né? Quando eu fui para Israel, foi para estudar teologia mesmo. Né? Então, principalmente geografia e arqueologia, eram os dois focos. Né?
E aquilo foi uma, sabe, foi uma coisa de louco, né? Porque só tinha arqueologia e geografia. Eu fui numa expedição de estudo, né? Não foi. Ah, você não É, foi com o não pessoal, foi vai lá, conhecer vamos lá a casa do comprar. bom Não, eu tive que samaritano. levar minha mulher para comprar o lenço e tal, né? Aham. E aí, arqueologia e geografia bíblica e gastronomia, eu comprei tudo quanto foi tempero. Eu vim com uma mala de tempero, deu até excesso de bagagem, porque tinha tudo, né? Cominho, tudo de lá. Eu trouxe para trabalhar com gastronomia bíblica, né? Então, eu aproveitei toda a viagem para trabalhar nas disciplinas que eu dou aula. Aham. Né? Então, geografia bíblica, arqueologia, gastronomia, etc. E para entender direito como funciona Israel. Né? E trazendo isso para depois até para a área, para a parte contemporânea. Olha, o judeu ele olha e ele fala assim, não, isso aqui era de Salomão, então é nosso. Né? Sim. Então a cabeça dele funciona diferente. Para entender isso, é entender usos e costumes, sabe? Eles fazem, né? Eu fui num restaurante que era. O cara é até. Ele é de um outro país, eu não lembro qual é. Mas ele se especializou em gastronomia bíblica. Ele tem todos os condimentos que estão na Bíblia dentro do restaurante dele, ele planta. Então ele Aham. vai, o cara pega e usa para os pratos. E é louco o negócio, né? Era um negócio que eu sempre quis. Né? Os meus sonhos lá, às vezes, não é ir lá no mercado para comprar né? O lenço e tal, né? Aham. A calça, não, era para estudar a Bíblia, né? Uhum. E foi maravilhoso, assim. E as fotos, eu tirei 3.500 fotos. Caramba. É, aí deu uma encurtada para 1.800, né? E eu passo uma parte disso, né? Eu falo, ó, pessoal, eu fui aqui, ó, tá vendo? É, isso é Eu uma foto de lá, dei não lá, é? eu fui aqui é Qumran, eu fui lá onde tem Uhum. o banho, né, o banho dos possíveis essênios lá, tava assim e tal. Então, foi um negócio assim para trazer para cá, né? Trouxe um monte de objetos que o pessoal pode olhar e falar, puxa, tal. Eu vou fazer microscopia de cada uma daquelas terrinhas lá que eu trouxe para mostrar para o pessoal, tudo. Então, mistura tudo, né? Uma parte que a gente faz é química, outra parte é física, outra parte é teologia, tudo. Mas isso tudo tem que ser para engrandecer o reino de Deus, entendeu? Uhum. Então você tem que conversar com os diversos públicos, porque esses caras é que vão ser evangelizados, né? Esses Sim. caras e essas caras é que vão ser evangelizados. Então, se você se ambientar e ficar no ambiente dele e falar, puxa, você já estudou microbiologia? Não, eu fiz análises clínicas, né? Quando eu era moleque, né? Fiz técnica em análises clínicas. Então o cara Caramba. fala de medicina, eu falo, não, eu entendo. Eu falo assim, não, mas a contagem plaquetária tal, eu fazia, só que antigamente era na mão, né? Agora você põe no cu, né? Mas, né? Aham. Eu vivi isso, né? E áreas diferentes, né? Então, recado que eu dou para vocês. Abre a cabeça e põe um monte de gaveta lá para você vai abrindo na hora que precisa. Uhum. Essa é a ideia. Né? Poxa, legal. E faz tempo que você foi pra Israel e, tipo assim, Faz uns 3 anos já. uns 3 anos? 3 anos. Ah, poxa, E aí foi trazendo. Tá. Agora a meta agora é ir para Ásia Menor, né? sim, Para Turquia ali, para região ver onde Paulo atuou. isso, as igrejas, né? Esse é o objetivo agora, né? E você tem que estudar, às vezes, sabe, aonde o povo de Deus estava, sabe? Ah, Uhum. não, mas você vai estudar o Egito, porque o Egito tá um monte de Deus. Cara, Jesus foi para lá, Abraão foi para lá, José, É. o povo todo estava lá, Uhum. no Egito. E eles ficaram, possivelmente Moisés escrevia em hieróglifo, Sim. né? Tá Então, ali inserido naquela cultura, não tava tem lá. jeito. Então, sabe, eu tenho que estudar, tenho. Né? Uhum. Tem que estudar aquela cultura e entender né, as menções que eles fazem do povo de Deus. Então, tudo isso eu tenho que saber, né? História da igreja, eu tenho que estudar a história medieval? Tenho. Né? Nós damos um curso de gastronomia medieval. Uhum. Sabe, a comida que você está comendo hoje aqui foi feito pelos monges beneditinos e né, É, franciscanos naquela época, sabe? Quem acertou as receitas de vinho foram eles. Né? sim. Eu vou ficar lá, não, cheio de tudo. Não, eu vou estudar a vida deles, né? E vou trazer isso para nossa realidade. Tá? Poxa, que legal. Então, Legal. a área de gastronomia que você tem
vontade até de montar curso. Isso. Seria para realmente mostrar para as pessoas e meio que inserir o cara Então, nesse a costume gente, da época. eu fiz até 4 vídeos sobre isso e agora na Igreja Batista a gente deu um mês de gastronomia bíblica, né? Nós tivemos um monte de visualizações, né? Então eu olhei e falei, nossa, é tudo isso, o pessoal tá vindo, né? E eles assistiram tudo isso. Isso ambienta o cara na época. Ele fala assim, poxa, mas como é que era o peixe né, o São Peter lá, né? O que eles pescavam? Pescavam uns peixão assim? Não, cara. Né? O Pedro pegava o São Peter, que é desse tamanho, uma tilápiona, né? E eu fiz até um vídeo cozinhei uma tilápia e cozinhei o São Peter, né? Falei, esse aqui custa 40 conto, esse aqui é 10, né? Mas é da mesma família, são primos, né? Irmãos, né? Quase, né? Então, eu faço os dois. E aí eu vou falando de cada uma das especiarias, né? E por que os caras comiam tanto isso e aquilo? Porque isso fazia bem, eles já sabiam disso, né? Como é que eles cozinhavam, né? Como é que eles faziam o pão, né? Então, trazendo tudo isso, você entende, assim, ele trouxe pão e não sei como é que era o pão, né? Era o pãozinho francês, né? Não, né? Era o pão sírio, né? Então era um pão estilo sírio, né? E desse tamanho, e tal. Então, isso a arqueologia ajuda muito. Nossa, né, é interessante. Eles ambientam o personagem bíblico. E a geografia traz o ambiente físico junto com o ambiente humano, né? Exatamente. O peixe, por exemplo, porque o cara tava perto do rio, né? Enfim. Que tipo de peixe, né? Então, e um ajuda o outro, né? Um arqueólogo, ele pega ajuda de arquiteto, o cara fez a arquitetura, especialista em arquitetura grega. Então você olha e você fala, puxa, mas o que é isso aqui? Isso aqui é período interbíblico, mas os gregos estavam aqui. Como é que era a arquitetura deles? A arquitetura romana. Você tem que pegar a ajuda de um monte de gente junta, né? E essa multidisciplinaridade é um conselho para todos, né? Ele tem que entender, para a gente estar aqui, tem um monte de coisa envolvida aqui no meio, que são áreas diferentes, né? O seu pai é especialista na parte elétrica, né? Eletrônica, né? É muito bom nisso, né? E ele tem outras áreas de atuação. Como é que pode um teólogo ser eletrônico? Pode, não tem problema nenhum, não é pecado não. E, tipo assim, quando você, no curso de gastronomia bíblica, você mostra para as pessoas, elas experimentam exatamente o A que... gente cozinha. Tem como, então, você fazer uma receita da época exatamente igual hoje. Não dá pra gente saber exatamente igual, porque, sabe, a nossa farinha é diferente da deles, né? Então eu tento ambientar o melhor que eu posso, né? Pego uma farinha, compro uma farinha, tem uma farinha italiana que ela é batida na pedra, né? Então eu tento pegar aquela farinha e tal. Que é parecido com o que eles tinham lá, não é exatamente igual. Mas aí eu coloco isso num fogão, né? Que é diferente. Agora eu tô querendo fazer uns negócios, não sei se eles vão deixar. Eu queria fazer uma pedra para colocar fogo embaixo, tal, para fazer igual, né? E parecido, né, com o que eles tinham. Mas a gente tenta aproximar o máximo que pode, né? Quando eu faço pão asmo lá, o meu pão é mais bonitinho tudo, né? Mas o pão no tempo de Jesus era com uma farinha que não era boa, né? Eles batiam lá e bala. A gente está tentando se aproximar o máximo que pode dos personagens bíblicos, né? Para dizer exatamente o que eles faziam. E assim, as decisões grandes da Bíblia elas foram tomadas junto com o alimento. Sim. A ceia, o que é? É comida, né? Né? O primeiro milagre de Jesus foi fazendo o quê? Né? Então, comida faz parte dos usos e costumes, é uma parte importante, né? Eu agora quero ampliar a gastronomia, além de gastronomia, eu quero pegar outros usos e costumes da época para formar o ambiente. A ideia é que o cara entre, né? Eu até dei uma ideia para ter alguns empresários aí que estejam me ouvindo aí, que tem restaurante, dá uma pensada nisso. Eu cheguei até a falar com a minha filha é gastróloga, é chefe de cozinha. E ela está trabalhando agora conosco, mas ela ainda cozinha, né? Faz coisas para fora. Tudo. Eu falei, Bia, abre um restaurante, a parte da esquerda é Antigo Testamento e a parte da direita é Novo, né? Legal, na parte da esquerda você põe o Zé Ribeiro lá falando hebraico com os caras, né? Na parte da direita você põe o professor de grego, né? E aí todo o cardápio é grego e hebraico e com a ambientação daquela época, né? Então o cara vem lá, parecido com Abraão, lá e o outro, né? Quando eu fiz a viagem lá
para Israel, eles fizeram um jantar e apareceu o Abraão lá. Abraão, e aí ele falou, olha, eu comi assim e tal, não sei o que e tal. E a gente comeu tudo no chão, tudo. Então, fazer um negócio ambientado, né? Um com grego, outro com, né? Nossa, a ideia é muito legal. Com hebraico lá, né? Com os hebreus antigos, né? Como eles comiam, tudo, como eles faziam. E aí o cara consegue entender, né? O ambiente, né? Quando você faz uma peça de teatro, e vocês, eu já vi aqui alguns de vocês, você tenta ambientar, falando como é que era, né? Olha, não era um cavalo árabe, né, que o cara tinha um jumento, né, Uhum. para andar, né? E quando tinha, né? Porque É, o ambiente qual era? Era desértico, né? Quando você vai para Jericó, apesar de ser um oásis ali, é um deserto aquilo, né? Você olha, você vai para Qumrã, eu falei, mas como é que os caras ficavam aqui, né? Em Guedes lá, em Guedes só tem corça, né? E a acácia, que é a única que consegue viver lá, e algumas plantinhas no chão. O resto é deserto, né? esses são tipos de vegetação. Vegetação que tem sabe? E ao mesmo tempo você vai lá, quando você sobe lá no Monte Carmelo, você olha, né, um oásis aqui, não, né, Mato pra todo lado. é, então é um país de contrastes, né? Temos que Uhum. estudar certo isso, né? Para dizer para os caras, para eles se ambientarem, né? Quando Elias olhou, ele olhou que ambiente, né? Uhum. E quando o cara que estava lá no Negev, ele olhou o quê? Nada, né? E quando você viajou para Israel, o pessoal fala que lá o clima ele é bastante desértico e assim, diz que é uma condição que a gente não tem ideia aqui no Brasil, Não porque tem, mesmo no seco, né? Nordeste, que é a parte seca daqui do Brasil, É. você ainda tem uma esperança de vida naquela terra, se irrigar, etc. Em Israel como que é? Pedregulho Então, mesmo? uma parte do que a gente visitou é pedra mesmo, né? Pedra de tudo quanto é tamanho que você possa imaginar. E as construções são de pedra, né? O chão é terra mesmo, é pedra Então, mesmo. nessas partes, sim. Agora, Israel é extremamente desenvolvido. Você pega uma cidade de Israel, o negócio é fantástico, tal. Uhum. Mas você pega os sítios arqueológicos, é louco, né? É aquilo que está escrito na Bíblia mesmo. Você olha o portão de Abraão, tal, você, nossa, é louco, né? E quando você entra lá e você fala, olha, o Monte Hermon forma o Rio Jordão. Você fala, nossa, você pensa no Amazonas, né? O Rio Jordão é um córgo, né? É. Né? Só que quando enche é que nem Josué, ele não ia conseguir atravessar aquele negócio, né? Uhum. Tinha que Deus intervir, não tinha jeito, né? Quando tá em tempo de cheio é uma loucura aquilo. Mas o que forma o Rio Jordão, sabe? Aqueles três nascentes, a maior delas é o córrego lá de Dan, né? É a torrente de Dan. Sabe, na fazenda dos meus tios lá de Minas, tem córrego muito maior que aquilo e a gente acha pequeno, né? E Aham. aquilo é um corguinho, né? E bala, né? Por quê? Porque não tem água, né? Então, coisas que não, né? Não tem água, né? Jericó era um negócio assim fantástico, né? Porque era um oásis, né? Né? Tinha uma maneira de sobreviver, mas você olha 2 metros para frente, né? Nas ruínas, não tem nada. Não tem nada. E é uma poeirada danada, né? E eu falei, vou vender produto para lavagem a seco de veículo aqui de monte, né? Porque os caras não têm água, né? Aham. E empoeira tudo, né? Então, e tem lugares lá que são extremamente férteis, né? Você passa no Rio, assim, não estou falando por mal, mas você desce o Rio Jordão, pro lado de Israel, é todo fertilizado. O cara planta banana, tâmara, tudo. É um jardim aquilo, né? Uhum. Você olha pro lado da Jordânia, é só duna. Mas é bem. Eu tirei até um monte de fotos sobre isso. Eu falei, nossa, não é possível isso, né? Você olha pro outro lado, não tem nada. É contraste mesmo. É um contraste absurdo. Israel é um povo abençoado, sabe? Os caras, eles são os caras, viu? Eles fazem coisas brotar do meio do deserto. É louco o Eles negócio. irrigam esses terrenos aí de pedregulho e Irrigam, tudo, né? eles têm um sistema louco, né? O Mar Morto, por exemplo, ele desceu quase 5 metros, né? Então, o cara falou, antes era aqui, agora é aqui, né? Uhum. E eles estão dando um jeito de voltar com água para o Mar Morto para ele poder revigorar. Senão daqui a pouco seca aquele negócio, né? Isso. Você enxerga Sodoma e Gomorra embaixo. Você fala assim, Então, Sodoma, eu vi esses tempos, eu li alguma coisa nesse sentido, que está muito baixo. diminuindo, porque É horrível. não é só pela evaporação, outros fatores humanos ali. Humanos. O Então, próprio Rio Jordão está diminuindo a vazão muito, dele, né? né? O Monte Hermon tá. Você olha o Monte Hermon, é um deserto. Quando você olha no inverno, é neve, só neve. Né?
Então, nosso pastor foi lá e falou assim, eu vou tirar as 2 fotos. Tirou no deserto, eles olhando assim, o deserto atrás e o Monte Hermon, né? Aí você pega no inverno, é só neve. E os caras com capuz, tudo com neve, né? Ah, então naquela região de Israel, neva ali? Porque o Monte Hermon é Síria, né? Ah, Aí tá. ele vai descendo, desce os três corgos lá, né? Aham. E vai pro Lago Ula, depois vai pro Mar da Galileia e depois desce pro Mar Morto, né? Então essa formação está diminuindo a água, né? Você pega o Mar da Galileia também não está, né? O Mar da Galileia é um lagão, né? Sim. E o Lago Ula já não existe, mas o Lago Ula é um local de preservação ambiental, tudo, mas não é mais o que era, né? Então, eles estão tentando mudar um pouco essas características, né? E eles conseguem, né? Porque eles trazem água do Mediterrâneo que é salgada, passa por osmose reversa e pau, a água fica potável, né? Eles Uhum. se irrigam, fazem tudo com um dos maiores consumidores de osmose reversa do mundo é Israel, né? Então é fácil fazer isso lá, né? Por Uhum. quê? Porque eles têm tecnologia. Povo abençoado, cara, é brincadeira, né? E essa água que eles trazem do mar, eles usam muito para irrigação ou eles usam também para tomar? Então, pode usar para tomar. Não, não usa porque eles conseguem outras formas, né? Tem Uhum. poço, tem um monte de outras coisas, mas e pega, inclusive, um pouco do Rio Jordão, tudo. Mas eles podem usar para beber, sem Ah, é? problema, Fica podem. uma água, então, boa Tem mesmo. duas maneiras, né, de você tornar a água potável. Ou você evapora, né, as ilhas do Caribe fazem isso. Evapora a água, fica água sem sais minerais nenhum, né, como se fosse uma água destilada, aí você Uhum. acrescenta os sais e toma. Uhum. Ou você passa por sistema de osmose reversa, né? Um dia que a gente puder, a gente fala sobre isso, né? Então ele vem, isso é uma membrana seletiva e te dá exatamente o que você precisa do outro lado. Eu preciso de tanto de cálcio, 40 partes por milhão de cálcio, 30 de não sei o que, para tomar água. E elimina E o outro fica do lado de o cá, né? salino, né? Eu não sei se A é. parte mais do sais fica de um lado e ele seletivamente ele joga para o outro lado só o que precisa, né? Uhum. Em Israel é comum, né? Os caras têm osmose reversa, né? A Petrobras, por exemplo, tem água potável no meio de uma plataforma, não precisa trazer, né? Ele Ah. tem uma osmosezinha reversa lá, o cara toma água do mar, né? E só que lá os sistemas são gigantes, né? O negócio é louco, né? Assim, tecnologia de Israel é louco, o E negócio é. esse sistema, esse é um sistema muito caro? Isso Caro, um pouquinho caro, um é? pouquinho caro. Ainda é um pouco caro. Tá ficando mais barato, né? As membranas estão mais baratas, Uhum. dá para fazer um negócio mais em conta hoje. Evaporar é muito caro, né? Porque a energia é cara, né? O Uhum. cara lá do Caribe, de Aruba, Curaçao, eles fazem isso, mas é caro, uma usina daquela fica cara para você evaporar Uhum. e E a população é pequena, então talvez seja viável é, para aquela região ali, né? osmose reversa é melhor, né? É, É porque tranquilo. eu fico pensando às vezes, pô, o Nordeste você tem a seca lá no interiorzão, É, mas é toda uma costa ali gigante, né? Poderia ser utilizado pode esse. utilizar. Os sistemas são um pouco caros, né? E tem que ter vontade política, né, para fazer isso. É, eu É, acho que o tem que maior ter problema vontade é de isso, né? fazer isso, né, para irrigar, né? O Rio São Francisco lá tá muito seco, né? É, então. Culpa do homem, né? O cara Uhum. vem, plantou na margem e joga lá para dentro. Que é um cuidado, por exemplo, que o povo do Egito tem, né, com o Nilo. O Nilo é o único, único rio e os afluentes dele que vão dar algum subsídio para o cara sobreviver no Egito, né? Eles têm um maior Uhum. cuidado com esse rio, né? E acho que é o mesmo cuidado que a gente tinha que ter aqui, né? E você, É, né, para o Amazonas tem água sobrando, né? O cara não morre de sede, e nem de fome, né? é. Sede e fome ele não morre, né? É, que você tem um peixe dentro da água que você pode O cara pescar, vai lá e etc, pau, né? né? Você vai no Mar da Galileia, fica os velhinhos lá, tudo com as Ah, é? varinhas pescando, né? É, então, e É, assim, dá uma. A gente tem um corte de um vídeo, de uma aula que você deu no EAD sobre o Mar Morto. Que você aham, foi lá e você mostra até as fotos isso. daquelas pilhas de sal, De né, que sal, ficam isso, ali. isso. É. Eu não sei se dá para explicar assim, rapidamente pro pessoal aqui. Como que acontece esse processo? Como que você tem uma água, ou na verdade o porquê, Uhum, né, que você fala, citou até Sodoma e Gomorra e tal. isso. Por que que um rio que tem água doce, ele empoça lá no Mar da Galileia ainda a água doce e na continuação dele De chega lá repente fica salgado, né? Isso, qual a É. explicação que a Então, teologia dá? tem duas coisas, né? Dois fatores aí, né? Quanto mais ao nível do mar você tiver, maior é a evaporação, né? E quanto mais você vai subindo, a pressão diminui e as temperaturas diminuem. Então, quando você sobe no Monte Everest, que está a 7.800 metros acima do nível do mar, você vai diminuindo a temperatura e a pressão diminui também, Uhum. né?
Quando você. E aí você tem temperaturas mais baixas lá, e a evaporação da água lá é muito difícil, né? Tanto é que tem neve pra caramba e não evapora, né? Porque não tem calor, né? Uhum. Quando você vai descendo, né? Então você pega uma parte de Israel, né? Então você pega o Lago Ula, ainda tá para cima, né? E quando você entra no Mar da Galileia, tá abaixo do nível do mar. Já. Ah, Quando vai descendo, ele vai ficando mais abaixo. Então, quanto maior a temperatura, né, que você tem embaixo, né, é maior a pressão. Então, quanto mais você vai descendo, né, a pressão vai aumentando e a temperatura aumenta proporcionalmente. É a panela de pressão, né? Panela de pressão, você trava, né, fechou, aumenta a temperatura, lá dentro você aumenta a pressão e a água que está lá dentro não está evaporando a 120 graus, ela não está fervendo a 100 graus, ela ferve a 120. Então, por isso que você aumenta o tempo de cozimento. Mesma coisa acontece no Mar Morto. Quanto mais você desce, né, ele está 400 metros abaixo do nível do mar, a evaporação é enorme, né, e as temperaturas são muito altas e o nível de evaporação é enorme. Quando você tem uma água dessa daqui, né, essa água aqui está cheia de sais. Nós não bebemos água, a gente bebe os sais que estão aqui dentro. Né? A gente não bebe água. A água é um veículo. Sabe? Ah, vou matar ele porque é água. Não. A água é só um veículo. Na verdade, o corpo está pedindo são sais São da os água. sais que estão na água. Qual o veículo que ela usa para fornecer os sais? Água. Quando você está com uma planta, uma raiz de uma planta, se você puser sal em cima, ou todos os sais minerais em cima, e não regar para entrar, não entra. Não acontece nada. Não acontece nada, porque a absorção, o veículo que os sais utilizam para água é água. Então, por isso que você tem que irrigar a planta. Por quê? Porque ela gosta de água, não, ela gosta dos sais que estão na água, né? Não gosta da água, né? Sabia, por que você pega a minhocultura? Por que você usa minhoca? Ah, não, porque minhoca aera, tá, esquece isso. Né? A minhoca faz o quê? Ela come o material orgânico e faz um cocôzinho. Esse cocô chama-se humus. O humus faz o quê? O humus é um colóide, ele facilita a entrada de água na raiz. Ponto. Né? Por que eu ponho o humus lá e cresce pra caramba? Porque ele facilita a entrada de água e os sais minerais dentro da raiz. É isso, né? Entendi. A raiz, ela às vezes é avessa até a água, né? E esse negócio faz com que você melhore essa absorção. Mesma coisa lá, né? No Mar Morto a evaporação é muito alta, altíssima, né? E aí você tem uma super concentração de sais. Você pegar um pouquinho dessa água aqui, Ítalo, colocar no fogão e colocar um pouquinho de sal, você vai misturar, tá límpida. Você olha e fala, nossa, tá límpida. Aí você começa a evaporar. Daqui a pouco esse sal que está aqui, ele começa a decantar, fica lá embaixo. Por quê? Porque ele chega no que a gente chama de limite de solubilidade dos sais. Cada um daqueles sais que existem ali tem um limite de solubilidade. Se o cara está a temperatura X lá, que é a temperatura um pouco mais amena, quando ele chega no Mar Morto é 40 graus. Então a taxa de evaporação é alta. Então quando chega, o Mar Morto todo já está com uma concentração salina enorme, que é 7 vezes o que tem, 4 vezes o que tem no oceano e 7 vezes o que tem que nós temos. Então é um negócio altíssimo. A evaporação é alta e aí você começa a concentrar os sais e eles decantam. Toim, ficam embaixo. Que sais? Cloreto de sódio, magnésio, todos os sais que você precisa para sua pele, para tudo, decanta lá. Então o que eles fazem? Quando eles pegam aquilo, eles pegam uma coletânea de sais que são benéficos, magnésio, cálcio, sódio, tudo, né? E aí você faz assim, vou pegar tudo isso, vou fazer um creme. E aí você faz, as mulheres usam, minha mulher trouxe um creme. Por que é bom? Porque tem todos os sais que você precisa, estão ali. E eles podem ser absorvidos pela pele, demora um pouco mais, tudo, mas eles podem ser absorvidos. Então, por que o Mar Morto é assim? Porque a concentração salina é altíssima. E quando a concentração de sais é muito alta numa região, num mar desses, a água fica mais pesada. E o seu corpo fica mais leve em relação à água. Você entra num rio, num córrego, entrou, você afunda. Sim. Você entra em Santos, você já dá uma boiadinha já, né? Você fala, é melhor do que no rio e na piscina. Piscina você afunda, né? Aí você vai em Cabo Frio, minha mulher é de Cabo Frio. Você entra numa lagoa daquelas, a concentração salina é altíssima. Você boia. Você fica boiando, fica todo mundo lá, eita. Você entra no Mar Morto, você não consegue descer com o pé embaixo. Você tem que fazer É o inverso, você faz esforço para poder descer, né? Você pega a piscina, não só na piscina do hotel, é com água do Mar Morto. Pô, eles colocam uma borda, eles colocam um barramento para você segurar.
Senão você não consegue descer, não Você consegue pôr o flutua. pé no chão. Né? Você fica, né? Você põe o jornal, fica e não consegue descer. Né? Uhum. Por que isso? Né? Porque a água fica mais pesada e você tem uma concentração de sais muito grande. Só que vai evaporando, vai decantando. Então você tem um monte de montanha de sal, você olha na praia, o sal está todo acumulado embaixo, a taxa de evaporação é altíssima. E é isso que eles olhavam. Eu tenho comigo que isso não era assim, nem sempre foi assim. Né? Eu ainda tenho comigo que Sodoma e Gomorra fez mais. A pegada de Deus em Sodoma e Gomorra foi mais pesada do que a gente esperava, né? É um Então, negócio louco, né? isso que eu ia até perguntar para você, porque eu lembro que quando eu estudei no seminário, o professor na época ele comentou isso, ele falou, ó, é possível que essa região tenha sido a região de Sodoma e Gomorra e tal, É mais do sul, da região de Sodoma, é mais o sul do Mar Morto, né? mas aí então é possível que aquela chuva de fogo, de enxofre que caiu ali, tenha feito com que esse É, buraco fosse criado. é aquele negócio você pode fazer uma analogia com o dilúvio, né? Sim, O dilúvio era porque choveu muito? Não sei, não não só, necessariamente, né? veio água de baixo? Veio. Uhum. Então, as águas de baixo, as águas de cima, tal. Então, isso aí fez com que inundasse a terra. Se só a chuva não ia dar, precisa ser uma chuva louca, né? Deus pode fazer qualquer coisa, né? É. Mas precisa chover muito, né? Aham. Então ele falou, vou dar uma ajudazinha com a água de baixo também. Lá é a mesma coisa, sabe? Eu ainda acho que ali, quando fala de betume, né? Betume é petróleo, né? Então eu ainda acho que aquela região é uma região possivelmente petrolífera. Só que Deus fez o quê? Aflorou. Petróleo é assim. Você pensa que petróleo é um negócio enorme, é um lago, tal. Não é. O petróleo está em traps. Traps são umas armadilhazinhas que estão no meio, né? O cara bate o olho lá, ele bate um som aqui, volta, bate outro som aqui, volta, ele vai analisando as rochas e ele delineia, se o cara da Petrobras delineia, fala assim, possivelmente, isso aqui é uma reserva possível ou provável. Uhum. Possivelmente aqui tem petróleo. E ele bate, ele só sabe depois que ele fura. Né? Porque ele não enxerga o petróleo, o Tira no petróleo é escuro. orgânico. Né? Então, ele vai vendo as rochas, falou assim, não, aqui tem rochas sedimentares e tal. Sodoma e Gomorra, eu acho que era parecido. Então, Deus fez o quê? Fez o betume e o petróleo mais pesado que estava embaixo subir e o negócio, né? Então, a chuva de betume é porque ele fez uma explosão lá e eu acho que nessa hora deu uma rebaixada lá, porque 400 metros para baixo é muita coisa, É né? uma coisa única, É assim. louco, Né? né? É o ponto mais profundo, é a região mais profunda do mundo, né? Então, tá ali. E aí, no meio do Mar Morto, nos tempos áureos lá, né? O ponto mais profundo do Mar Morto tem 400 metros para baixo. Então, você vai, né, ninguém consegue fazer isso, mas se você fosse até o fundo do Mar Morto, você desceria 800 metros abaixo do nível do mar. É uma Caramba. pegada, sabe? Sabe? A gente tem poucas montanhas que tem essa altura, né? Uhum. E se imagina para baixo, né? Então, essa taxa de evaporação altíssima, tem menos água descendo, né? Os peixes vêm tudo bonitinho no Rio Jordão. Quando eles entram no Mar Morto, a salinidade é 23%, né? O cara, ele morre na hora, pelo fenômeno de osmose. Toda a água que tem no corpo vai para diluir a água do Mar Morto, né? Uhum. Então, o peixe morre na hora, né? Também Caramba. nós. Né? Eu pinguei uma gota de água do Mar Morto lá. Olha, eu demorei assim uns 15 minutos para tirar. Meu olho parecia de fogo. Assim, eu já tenho problema com água salgada. Uhum. E, nossa, foi o louco o negócio para mim tirar. Por quê? Porque ela é extremamente salina. É uma loucura. Taxa de evaporação altíssima, tudo. Agora tem que repor. Israel sacou isso e falou: ó, puxa do Mediterrâneo. Eles estão tentando puxar do Mediterrâneo. Para recompor ali a Para quantidade de recompor, água. porque a salinidade do Mediterrâneo nem se compara com a do Mar Morto. Ela é leve, né? E ela é até tranquila, né? O Mediterrâneo, na verdade, é um istmo, né? E é um marzão, assim, né? Que cobre alguns países da Europa, África, etc. Né? Mas a salinidade é a salinidade do Atlântico, né? Então, Sim. né? E algumas regiões podem estar um pouco mais salinas, tudo, mas uma salinidade média, né? Você pega no Mar Morto, é louco, né? Porque você encosta o dedo, você põe, nossa, coisa. Você põe quando, não sei se você chegou a fazer essa experiência, você pegar um pouco de água do mar e pôr na boca, eu não sei, parece que as pessoas podem até entrar um tempinho, ficar ali dentro do mar mesmo, né? É verdade. No turismo. É diferente, assim, é muito mais É salgada. muito mais salgada. É louco, é muito mais salgada. Assim, e quando você sai, você tem que entrar no chuveiro. Eles têm um monte de chuveiro, assim, de água doce, porque senão Você você tá na tirar roça, né? o sal do Você tem corpo. senão você
tá enrolado. Se você ficar lá com aquele som, meu, você... Então. te empasta você tem que empastar de bloqueador solar, não é nem É um negócio filtro mais forte ainda muito que o pesado, protetor. né? Então é Caramba. metal mesmo para segurar a bala, que senão você... Porque eu já reparei na praia aqui no litoral norte, por exemplo, de eu entrar na água, depois sair e tal, dar uma secada, de passar a mão aqui e sentir O sais, você os sais. evapora, você tá no Mar Morto, né? Você vai evaporando a água e você põe a mão, tá com sal. Imagino lá como deve ser, porque aqui, de passar a mão assim, às vezes eu sinto aquela. É, Parece um sal, enfim, é sal é mesmo, né? sal mesmo, é sal mesmo. Lá o mar tem muito cloreto de sódio de monte, né? O mar e o Mar Morto mais ainda. Tem muitos sais de magnésio e cálcio, né? Carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, todos esses sais em conjunto. Só que no Mar Morto vem de tudo quanto é lugar. Vem desde do Hermon, pegando os afluentes, que são poucos, não é que são poucos, mas dão pouca água, né? Jaboque e tal. Vai entrando e vai formando. Só que tem aluvião, tem tudo quanto é tipo de sal ali dentro daquela região. E evapora, a água evapora, todos eles chegam no limite de solubilidade e decanta. No mar, não. No mar eles não chegam no limite de solubilidade. Por isso que por isso que você não mete o pé embaixo e tem sal. Quando você entra lá em Cabo Frio, nas lagoas, aí sim, né, onde o Sal Cisne e tal fabrica lá, você mete o pé embaixo, é sal puro, né? E é concha, conchinha e sal, né? Mas é pouco, comparado com o Mar Morto é crosta, né? Você pisa no sal, né? Eu já vi umas imagens, uns negócios parecidos com isso, assim, de. Fica na coluna, né? Eu fotografei, eu achei aquilo fantástico, né? Porque é física pura, né? A gente chama isso daí é físico-química, é teoria das soluções, né? Você vai evaporando, vai aumentando a concentração e dá muito isso em posto de petróleo também. Petróleo, você pega a água de um posto de petróleo, salinidade altíssima. E tem tudo, né, dentro, né? Tem vanádio, tem tudo que você possa imaginar lá dentro, né? Caramba. É louco o negócio, né? Isso é química inorgânica. Poxa, que legal. Legal. E aí, Legal. Pra fechar, Vamos fechar. só fala um pouquinho assim sobre. Você comentou sobre a culinária medieval Isso, e tal. Então, a nossa culinária e a culinária europeia, e nós somos influenciados pela culinária europeia, portuguesa e italiana principalmente, né? Por isso que a gente come macarrão para burro, né? E faz aquelas comidas, e uma culinária africana, né? Então toda essa culinária ela é influenciada pela gastronomia medieval. O que eles fizeram, né? Vamos assim ser bem sinceros, né? No tempo de Jesus o vinho não era lá essas coisas, né? Não era parecido com o de hoje. O cara fala assim, nossa, que vinho bom, né? Não era. A fermentação era tudo que você, né? Então, quando você pega essa culinária, o controle dessas variáveis físico-químicas, um ponto importante para você, quando você fala de gastronomia, dois pontos importantes, um deles é como conservar os alimentos e segundo, o mais importante é fermentação. Fermentação é importante para o pão, para a torta, para tudo que você for fazer que tenha processo fermentativo, então você tem que controlar bebida e para vinho. Então, tudo que você faz de bebida e comida fermentada, você tem que usar. Como é que era feita a fermentação no tempo de Jesus? Deixa lá. E pronto, né? Meio que deixa o negócio estragar. deixa estragar e aí vem tudo, né? Vem bactéria, fungo, tudo, né? Junto, o fermento é uma espécie de. Né? Então, o fermento é uma levedura, né? Uma levedura gosta de pH baixo, gosta de não sei o que e tal. Só que a bactéria chega ali e pH tá 7, né? Então ela entra e faz a festa. E mistura com tudo. Então o vinho é uma mistura de vinagre junto com fermentação de algumas bactérias que são indesejáveis, tudo. E aí, quando chega na Idade Média, eles começam a dar uma filtrada nisso. Ele fala assim, não, o que é importante aqui? A levedura? A levedura gosta de pH baixo? A bactéria gosta? Não, então abaixa o pH. Então o cara pegou a farinha lá e misturou com vinagre, ou misturou com suco de abacaxi, que tem potencial porque tem açúcar e ao mesmo tempo abaixa o pH. Quando você faz, eu trabalho com fermentação natural também, levain, né? Que a gente chama de pão levain e tal. Essas fermentações naturais, o que a gente faz? A gente elimina as bactérias e tenta fazer com que as leveduras do meio ambiente façam a massa crescer, e aí você vem, e aí você multiplica, né, etc. Pega um pouquinho, faz lá, alimenta o bicho, né, semana que vem ele está forte de novo. Então, os fermentos, eles eram armazenados e eram alimentados.
Só que tinha de tudo lá dentro, né? Então, um fermento levain, outro dia eu entrei numa pizzaria até de uns meninos. Falei assim, não, isso era... O fermento era do tempo do meu avô. Eu falei, mas aí... Ele falou assim, e quanto tempo tem o seu fermento? O cara falou, tem 25 anos. Caramba. Por quê, né? E eu comecei a fazer isso em casa, né? É outro pão, né? É tudo diferente. Ah, é? Não, é tudo diferente. Então eles faziam o pão com levain. Uhum. Porque não tinha o Flashman Royal, né? Não tinha, né? Itaiquara, né? Não tem isso, né? Uhum. Porque os caras pegaram, isolaram. O que, que o cara faz quando produz álcool, né? E quando produz pão, né? Que é o mesmo fermento, né? E produz vinho, que é parecido também, né? E cerveja, né? Como é que faz isso? Eles isolam aquela. Qual levedura você quer? Essa? Então eu vou isolar. Pronto. E aí eles colocam as outras coisas para a levedura ir comendo. Então tem cerveja de trigo, que a levedura que gosta de trigo vai lá e come, aí cerveja de cevada só, e aí você tem vinho que é uma mistura, né? Então essa uva aqui ela tem uma concentração maior de açúcar, tem mais tanino, tal, etc. Mas o processo fermentativo é muito parecido, ele tem que ser controlado. Quem fazia isso? Os monges. Eles tinham tempo para esse negócio, né? Tem os mosteiros, Eles né? liam, né? E eles tinham a fazenda deles em volta. E, não, vamos plantar essa uva aqui nesse terreno. Aí eles começaram, né? O terroir lá dos caras era com uvas super selecionadas, né? Você vai no Mosteiro de São Bento, você vai comprar um vinho lá, você fala, eu quero um vinho, tá? Mas vocês ainda fazem? Então, não, fazemos vinho e cerveja ainda. Aqui, ele falou, não, aqui não dá porque a Anvisa não deixa, né? A gente pede pro cara fazer lá e ele faz com a nossa receita, que é uma receita milenar, né? Então, o cara vem e faz a mesma receita do início dos beneditinos e dos monges, dos franciscanos lá, né? Cada um tem a sua receita, até disputa e tal, né? Tem um dia Muito do ano legal. que um leva para um, outro um oferece para um, outro oferece para o outro, Não tal, né? sabia. É interessante isso. Então, essa, vamos dizer assim, esse aprimoramento da culinária foi feito na Europa. E não se esqueça que teve algum momento que os árabes entraram, né? Quando o árabe entrou, invadiu tudo, invadiu Portugal, invadiu uma parte da Europa, né? Sim, Tem influência árabe na comida europeia? Claro que tem. sim. Os caras juram que não, e tem. Né? Então o cara come, né? Tem influência árabe. Você pega a comida judaica, você fala assim, a comida dos hebreus e dos judeus é uma comida específica. Não, é uma mistura, meu. É uma mistura. O cara foi para o Egito, ele entendeu como é que comia no Egito. Aí ele foi para a Babilônia, então ele entendeu o que comia na Babilônia. Depois uma parte foi para a Síria, né? Os samaritanos, né, foram para a Síria. Né? Então eles entenderam que comia na Síria. E foi uma misturada, e misturou tudo isso. Egito, então a comida israelita, né, a milenar, etc., é uma mistura de todas essas culturas. Né? Você pega um livro de receitas, vai lá na Sefer lá e compra um livro de receitas judaicas, cozinha israelita, é uma misturada de um monte de países diferentes, né? Que são as diversas influências. Aconteceu isso na Europa também. Chegou uma hora que os mouros entraram e impuseram as receitas dele, uma parte importante. A gente fala muito de comida árabe na Europa, a influência da comida árabe na Europa. Eles comiam isso? Claro que comiam. Não vamos ser puritano e dizer que o cara comia só o Sim. pão asmo, né? Não, Aham. né? Eles comiam tudo, né? Os monges lá produziam tudo, né? Tinham leite, tinham fermentação e tal. E eles tinham tempo de fazer isso, né? Então a comida medieval, a minha filha me ajuda nisso, né? Porque ela estudou na Itália, tudo, né? E aquela influência toda de comida medieval. Você pega a história do macarrão, é louco, né? O macarrão veio da China, né? Então, Ah, é verdade essa história mesmo? os caras pensam que foi o Marco Polo e tal. Que Marco Polo, que os chineses já faziam isso, né? Você vai num restaurante aqui no centro da cidade, naquela Rua da Graça, no final da Rua da Graça, lá direito, tem um restaurante chinês. E o cara pega um bolo assim de massa, um chinês de quase 2 metros de altura, e ele vai abrindo a massa. Ele faz toim, 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 daqui a pouco ele te entrega um espaguete na mão. Na mão. O cara não faz na KitchenAid. Não, ele vai na mão. E pau, daqui a pouco. Tá aqui o espaguete. Quem é que fazia isso, né? É uma influência de um monte de gente ao mesmo tempo, né?
pouca influência lá no Japão, que era uma ilha e tal, depois só que influenciou mais, mas a Europa era uma miscelânea de um monte de gente. E eram povos árabes, eram povos bárbaros também, né? Uhum. Então os vikings, esses caras, uma parte é comida do mar, e mar assim, lá que era super gelado, né? Exatamente. Bacalhau, então é diferente sabe, do mar da Galileia, né? Os peixes Uhum. são diferentes, né? Tudo diferente, né? Então, essa misturada é que fez com que a gastronomia medieval ela é mais rica, Sim. né? Primeiro porque é mais recente e depois ela é mais rica. Os caras se especializaram em fazer aquelas coisas, né? E é uma quantidade absurda de pratos diferentes, né? Cada prato é uma culinária diferente. Aqui não, aqui influenciou porque o viking entrou, não sei aonde. Uhum. Aí você aprende a estudar história, você aprende a estudar arqueologia, geografia, aí você ambienta e aí é mais história da igreja. Aí já não é mais Antigo Testamento, Novo Testamento, mas é história da igreja. Então Uhum. caiu até antes, né, da queda do Império Romano, até o Renascimento, você estuda todo o período medieval. E no Renascimento a comida era outra também, era diferente. Então ela foi sendo modificada, né? Uma Sim. parte ficou ainda do medieval, mas ela foi sendo modificada. Quem estudou isso? Os religiosos, eles tinham tempo de fazer esse negócio, né? Então essa influência é direta, né? Então, eu li um livro uma vez, chama Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. E aí o cara falava disso, como os É, monges, como a agricultura deu uma é, evoluída, como eles, por causa do é. enclausuramento mesmo, eles tinham tempo de estudar E ninguém e... ficava enchendo o saco, desculpe o termo, mas ninguém Uhum. ficava porrinhando a Ah, mas cabeça é dos isso mesmo. monges. Por quê? Porque eles pediram ajuda para os monges. Quando os Uhum. bárbaros entraram, eles disseram assim: quem é que pode ensinar a gente a ter a mesma gestão, né, de país, né, gestão política, como os romanos tinham, né, que os romanos eram fantásticos nisso, né, a Uhum. organização romana é absurda, né, é a cultura grega e a organização romana, o direito romano, tudo, eles eram muito Sim. bons nisso, né. Tá bom, o Roma não existe. Nós somos um bando de bárbaro. Como é que a gente vai aprender a fazer, a montar a pirâmide para aqui quem manda, aqui a Essa tropa, não sei o que lá. organização política, social, né? Quem é que faz isso sem querer invadir os nossos países e perdeu, né? Uhum. A Igreja Católica. Então a igreja falou assim: ah, não, então para deixar. O que você precisa do quê? Não, me dá terra, não tem problema. Não. E Uhum. aí pronto, né? Então, essa formação da Igreja Católica, depois do Vaticano também, né? Ele foi formação porque ensinou os caras a fazerem. É. E aí eles faziam o quê? Ficavam dentro nos mosteiros. Aí o cara entrava e falava assim: não posso entrar porque aqui é um mosteiro e tal. Eles tinham respeito porque o cara não atacava, né? O monge não Sim. ia lá e dava uma... Algumas vezes fez, né? Você pega alguns filmes aí outro dia eu assisti uma série fantástica lá, que era do 700 depois de Cristo, né? Os monges iam lá e faca neles, né? Aham. Lutavam junto, né? Sim. Mas, de uma forma geral, eles pregavam a paz, tal, não iam importunar aquele pessoal de lá. Então eles deixavam os monges sossegados. E os caras tinham tempo para fazer esse negócio, né? Uhum. Para trabalhar em cima de fermentação, de panificação. Eles são muito bons em panificação. Você vai no Lago São Bento, os pães deles são fantásticos, né? Eles trabalhavam em cima de fermentação de vinho e eles trabalhavam em cima de vegetais, etc., né? Da culinária mesmo, né? Então a base da culinária foi isso, mais a influência árabe, mais a influência um pouco dos povos bárbaros também, né? Que Uhum. influenciaram tudo. É uma miscelânea de um monte de coisa. É. Cada país tem um jeito, né? A formação é assim, né, cultural, É, é sempre a mistura dos povos, o é. conhecimento que E vai... forma um misticismo em torno disso, né? Outro dia eles fizeram um negócio que eu tava doido pra alguém fazer na vida, isso os caras fizeram. Eles pegaram um monte de vinho barato, que compra no boteco, e colocaram um rótulo e colocaram um preço em cima, Uhum. sabe? $50, né? O outro, aí pegaram os vinhos que são terroir, que são vinhos reconhecidos no mundo inteiro, e colocaram lá $2, 3, 4. Os caras, os especialistas, pá, essa turma aqui é melhor. Eu falei, cara, isso é vinho de mesa. É, só por causa do rótulo. Então fica aquele negócio, né? A culinária europeia toda cheia de... O italiano já é mais, né? Uhum. Você fala assim, como é que faz macarrão? Você põe água e sêmola. Mas não vai pôr farinha de trigo? Não, sêmola. E o que interessa é o resto que você vai, né? Eu faço Aham. macarrão em casa. Eu faço com sêmola total e faço misturado, né?
Você vai experimentando as coisas, né? Quando você trabalha com gastronomia, você experimenta, faz um negócio, faz outro. É super legal. Puta, legal. É bem legal. Legal, querido. É isso aí. Tá bom. Pessoal, um pouquinho aqui do professor É isso Marcelo aí. Meirelles. Aí Obrigado aí por aguentar a gente tanto tempo. Ficamos um tempo aí, hein? Nós ficamos, cara, aqui é um posto de conhecimento. Dá pra ficar a manhã inteira aí gravando, aí. a gente nem vê o tempo passar. Legal. Ítalo, obrigado aí por me ouvir, né? Foi longo aí. Conhecimento aí riquíssimo. Legal. E olha aí, pessoal, isso aqui é uma palhinha do que você pode ter se você se matricular no seminário. Vai lá, nós vamos ensinar você a cozinhar, viu, irmão, tá? Sua mulher vai ficar orgulhosa de você. Vai aprender a fazer macarrão aí, italiano. Legal. As aulas são bem dinâmicas, viu, no seminário, é bem legal, vocês vão gostar. Nossa aula é com bastante fotos, etc. Tem muito esquema para vocês entenderem. Gestão eclesiástica vocês vão usar não só na igreja, mas vão usar nas suas vidas pessoais, e os micro e pequenos empresários também vão usar essas técnicas para eles, tudo, porque as técnicas vêm de Deus, né? A gente usa em cada um dos lugares, e nós temos que usar de forma bem correta, né? Exatamente. E se você vai fazer o EAD, você vai encontrar o professor Marcelo Meirelles lá também, em algum momento no curso, que você gravou algumas disciplinas para lá. Gravei algumas disciplinas, algumas sim. Então é isso aí, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e seguir o seminário aí nas redes sociais. Sempre @STBN Oficial, você encontra a gente lá. É isso aí. Beleza? Valeu, professor. Fica com Deus. Tchau. Amém. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.